Soberania-Geral do Estado, eu particularmente não consigo enxergar um outro poder maior do que o povo, porque o povo habita num determinado território, não importa se Brasil ou Conchinchina, um povo habita num território, faz as suas fronteiras, tem o seu hino, tem a sua Constituição, tem a sua bandeira, tem a sua língua, tem a sua religião, e eu não consigo enxergar um outro poder a não ser Forças Armadas, que deveria dar guarida a esse povo na soberania nacional, que além de executivo, judiciário, legislativo, as Forças Armadas devem ser o braço do povo. A questão é a seguinte: a primeira instituição de qualquer povo são Forças Armadas. Por quê? Porque o país passa, a segunda é o país, que passa a existir quando esse povo organiza uma força armada para garantir o território. Sim. Garantir o território, você tem um país. Então, primeira instituição, Forças Armadas. Sim. Segunda, o país propriamente dito. E depois vem as demais instituições. Então aí vem a Carta Política, que é a Constituição, para desenhar como é que se dará a relação povo-poder, como é que se dará a participação do povo nas decisões nacionais, tudo isso. Agora, o senhor de qualquer país é o seu povo. Isso não tenha dúvida. Você não precisa escrever isso na Constituição. Se tudo partir do povo que instituiu Força Armada e garantiu o país, é o povo que manda. We the people. Não adianta a Constituição falar que mediante a representação, até porque hoje nós estamos dentro de uma falha de representatividade. Não é? Por quê? Porque o Congresso não coíbe os abusos do Judiciário e nem tampouco a roubalheira do Executivo. Se o Congresso não faz o seu papel, já está rompido o contrato social. Os que deveriam cumprir a lei. Agora, voltando à questão institucional, existe o poder originário, que é aquele poder que instituiu o país e as Forças Armadas. E é exercido só diretamente pelo povo. Mesmo a Constituição prevendo a representatividade, através de seus representantes no Congresso Nacional, existe um poder que só pode ser exercido pelo povo, que é o poder instituinte. O que é esse poder instituinte? Ele é diverso do originário, porque o poder originário é só na fundação do país. E o poder instituinte é permanente, que é de criar, modificar ou revogar instituições. E só o povo pode fazer, porque ele não pode ser exercido por representação. Agora, por que a academia não trata do poder instituinte? Porque ele é essencialmente informal. Ele é de assembleia, é de criação. Então não tem formalidade, não tem estatuto, mas é o poder que mantém a bandeira nacional. É aquilo que os gregos chamariam de eclesia, é o ajuntamento do povo. Olha que aula que vocês estão... De graça, hein? Essa vai passar para vocês de graça. E nós estamos chegando agora nas proximidades, no entorno de 15 de novembro, onde muita gente diz dia da proclamação da República, mas tem uma corrente muito forte dizendo que este realmente é o dia do grande golpe que o Brasil sofreu, dia 15 de novembro. E você não vai ouvir isso em nenhuma sala de aula, acredito, do porquê teve esse golpe de 15 de novembro. Aliás, o que você tem para comemorar em 15 de novembro? A decadência do Brasil, de 89 até 64. Sim, mas falando de um modo claro, qual é o elemento de comemoração que você tem? Qual é o elemento concreto? Nada. Você sabe por que aconteceu? Dentre tantos fatores, Dr. Ribas, os proprietários de terra, os grandes empresários da época eram homens que tinham os escravos como a sua mão de obra. E veio uma bendita pessoa falar que agora, com a Lei Áurea, acabaram os escravos. Não foi por isso. Mas teve uma revolta de pessoas que, por isso que inclusive vieram imigrantes logo em seguida da República com o nosso dinheiro. Quem começou a imigração foi Pedro II, porque ele quis miscigenar o povo brasileiro.
O objetivo, ele era um intelectual, ele teve por objetivo miscigenar, tornar o Brasil a pátria da humanidade. Primeiro, Dom Pedro I. Dom Pedro II. Segundo. Ele era um homem de cultura, viajava muito, falava 16 línguas fluentemente, entendia outras tantas. E ele tomou a iniciativa de trazer imigrantes para construir um povo que fosse a pátria da humanidade. Essa cosmopolitização. Exatamente. Foi essa iniciativa do Pedro II. Não é? A questão escravagista é uma questão secundária. Mas tem muito pau. Mas não foi esse o problema. O problema foi dinástico. Foi dinástico. Em primeiro lugar, as Forças Armadas estavam descontentes. Sim. Porque morreu muita gente na Guerra do Paraguai. O Brasil tomou a Assunção e não anexou o território. E a corrente militar é o seguinte: nós demos a vida, nós queremos o território, porque nós fomos invadidos, ofendidos, e vamos cuidar desse povo paraguaio. Afinal, qual é o propósito da guerra? Exatamente. O propósito da guerra foi defensivo, porque Solano Lopes invadiu o Brasil. Então havia essa diferença. Aí essa diferença se agravou um pouco porque o Conde D era francês. O IBC. Não é? Então, e ele era o genro do Pedro II. Então havia um desconforto. E era um personagem não muito bem visto por uma boa parte. Não, equivocadamente, porque era um falso nacionalismo. Sim, sim. Ele estava ali para cumprir a missão de Brasil. Apesar de ser francês, ele estava ali. E era da família Saxe-Coburg-Gotha. Então o que aconteceu? A Inglaterra precisava desesperadamente da Primeira Guerra Mundial para eliminar os impérios concorrentes. E o Brasil era império. O Brasil era o segundo império do mundo. Do mundo, só isso. Só. A nossa marinha era de aço e dominava o Atlântico. E salve comandante Taylor. Agora, nós tínhamos uma aliança dinástica do Brasil, da família real, imperial, com a família Saxe-Coburg-Gotha, que mandava na Europa. Para que ocorresse a Primeira Guerra Mundial e se formasse a Entente, que enfrentou a Tríplice Aliança, essa aliança tinha que ser rompida do Saxe-Coburg-Gotha com o Brasil. Se o Brasil continuasse império, não haveria a Primeira Guerra Mundial. Eram as cartas da mesa. Eram as cartas na mesa. Então o que aconteceu? O primeiro ato da Primeira Guerra Mundial foi a proclamação da República no Brasil em 1889. Interessante que no Brasil não existiam republicanos. Até hoje o pessoal não entende o princípio republicano. Sim, sim. Nem as autoridades não entendem o que é república. Naquele tempo, muito menos. O próprio Marechal Deodoro teve um governo pífio, cheio de problemas, em seguida saiu de cena. Sim, mas não foi essa a questão foi o seguinte: como é que você proclama uma república num país monárquico? Que o povo não quer a república, porque não sabe nem o que é. Não sabe nem o que é. Né? O povo amava o imperador. Essa é a questão. Mas então, com essa ruptura, só para vocês terem uma ideia, de 1889, que foi o primeiro ato de guerra da Inglaterra, até o Império Britânico. Tinham poderes por trás de tudo isso para arquitetar o plano. Mas o resto é desculpa. Que não era um problema simplesmente interno. Que não tinha problema. Que tinha solução. Esse pacote veio de fora. Veio de fora. Então o que aconteceu? De 1889 a 1917, o Império Britânico, com a Primeira Guerra Mundial, eliminou 7 impérios concorrentes. O primeiro foi o Brasil. E o último foi o Otomano. British Empire. Então, na realidade, qual foi a consequência da Primeira Guerra? A eliminação dos impérios concorrentes e a tomada da Ásia e do Oriente Médio pela Inglaterra. E hoje o Império Britânico continua mandando. Então eles tiveram êxito, porque claro, derrotaram o Império do Brasil, que foi... E garantiram a decadência do Brasil de 89 até 64, porque o Brasil caiu de segunda potência mundial para 46º lugar. Em 64 houve uma repescagem, eu diria não política, mas administrativa, porque os militares são bons administradores, e o Brasil chegou à 7ª potência.
Hoje, em razão da nova república, estamos em 12º lugar. Ok. Estamos atrás da Itália, inclusive. E falando em italianos, uma curiosidade, né? Que desses que, querendo ou não, desses imigrantes que vieram trazidos para o Brasil, eram pacotes feitos pelo governo brasileiro trazendo imigrantes com dinheiro pago pelo povo, que o povo até hoje não sabe que pagou essa conta dos navios. Nós não estamos falando aqui mal dos imigrantes, por favor. Nós só estamos revelando a realidade de que esses imigrantes foram trazidos por pacotes do Brasil, trazendo com dinheiro de imposto. Dinheiro de imposto é de quem? Dinheiro de imposto é dinheiro do bolso do Mas povo. isso foi a cristalização da nação brasileira. Sim, e aí vieram inclusive os italianos, muitos deles, né, para a parte da lavoura do sul. Quando vieram alguns aqui para São Paulo... 1,5 milhão de italianos. 1,5 milhão de italiani. Quando vieram aqui para São Paulo, o item curioso que eu ia contar para vocês é o seguinte: eles ficaram numa região especificamente chamada até hoje de Bexiga, mas pouca gente sabe do porquê do Bexiga, que teve naquela época um certo probleminha de peste chamada varíola, uma epidemia, e era o lugar onde davam os seus blisters, as bexiguinhas, o povo bexiguento. Os italianos pobres, vulneráveis, ficaram naquela região onde o povo dizia: é ali que fica o povo da bexiga. Agora, os italianos que tinham os mais afortunados dentre eles mesmos, se deslocaram para um outro bairro e disseram: nós não somos como o povo da bexiga, nós somos a cidade da higiene, portanto, Higienópolis. Era o chácara. Então aqui, Higienópolis, cidade da higiene dos próprios italianos, e ali vocês vão ficar com os bexiguentos. Ali é o bexiga. Essas curiosidades são muito legais. Interessante, né? Muito, muito interessante. Passamos aqui pelas oligarquias e se Dom Pedro II estivesse hoje aqui, lhe perguntando: Dr. Ribas, com o seu cabedal, com a sua expertise, com o seu currículo, você está satisfeito com a República? Não. A República foi uma decadência. Existe um paradoxo. República, em tese, é o melhor sistema político. Todavia, ela é subjetiva. O que é de todos não é de ninguém. Você tem que ter uma figura central, que seria o monarca, chefe do Estado. Representante do povo. Representante do povo e garantidor do Estado. Não da política. Não da política. Por que a Inglaterra... Veja, quem manda no mundo hoje são as monarquias europeias. Eu costumo dizer que o gado da minha fazenda não sabe que tem dono. Entendi. As pessoas também acham que o mundo não é a casa da sogra. Não é. Você tem uma ordem mundial que é coordenada pelas monarquias europeias. Que eu costumo repetir que através da Commonwealth, o Reino Britânico, British Empire, ainda tem 56 nações no mundo que batem cartão. O Império Para Britânico a coroa de governa Londres. o mundo através de uma técnica... Ultramarino. O Império Britânico governa o mundo através de uma técnica de governo indireto. Ele financia uma falsa liderança, elege essa liderança e governa indiretamente através dessas falsas lideranças. Como ele fez na Índia. Com os cordões. Exatamente. Na Índia, olha, o exército britânico... Até 79 na Índia. Hã? Até 79 na Índia. Por aí, eu não me recordo a data exata. Mas o Império Britânico nunca teve mais de 17 mil soldados para dominar a Índia. Por quê? Porque ele comprava os marajás com Rolls Royce. Excelente e outras estratégia. coisas. Funcionava. Funcionar e funciona aqui também. Não é? Você tem aqui os agentes conscientes do Império Britânico. Ou você acha que toda essa maracutaia brasileira é bolada por algum cérebro nosso? Não. Para você que vai nos assistir, eu posso até sugerir que você compartilhe com outras pessoas no quesito história. E você não nos viu em nenhum momento aqui dizendo curta, comente, inscreva-se no canal. Por quê? Porque o nosso propósito é de que esse conteúdo por si só ele faça esse papel, não com caça-likes. E é importante que as pessoas saibam disso. E sabe de uma coisa interessante? Pergunto para você, quem é o presidente do Canadá? Quem é o presidente da Austrália?
Quem é o presidente? Tem o primeiro-ministro, mas você vai nessas grandes nações do mundo, tem o primeiro-ministro, mas tem uma monarquia, e ainda aqueles que são repúblicas, são 50, pensem nisso, 50 nações do mundo atreladas à Commonwealth, que é de domínio britânico. É o Império Britânico. É o Império. É o Império que não morreu. Olha, o Império é tão genial que ele manda sem aparecer. Matou a filosofia essa. Mandar sem aparecer e sem gastar com infraestrutura. Porque no período colonial, o Império tinha que investir em infraestrutura nas suas colônias. Hoje não, ele só tira o lucro. As colônias têm que se desenvolver sem investimento do Império. Está nem um pouco preocupado se o café está rendendo ou não. Nada, negativo. E sobre, evoluindo aqui, sobre a frase democracia é a segurança do direito. Já ouviu alguém que fala essa frase? Sim, eu que... Esse conceito é... Eu estou com a citação viva, quotes, as aspas são do Dr. Esse Ribeiro. conceito é meu. Por quê? Porque é importante conceito, porque conceito é a única forma de você desenvolver o raciocínio com base na realidade. É um alicerce. É o alicerce. Com um conceito equivocado, você fica feito um esquizofrênico, que ele parte de uma premissa errada, desenvolve um raciocínio brilhante e chega no absurdo e aceita o absurdo. Agora, a sociedade, e isso é um emparedamento da inteligência social, a sociedade é bombardeada com premissas falsas pela mídia, desenvolve o raciocínio, chega no absurdo e não aceita. Então a inteligência social fica emparedada entre o absurdo e a premissa falsa. Por isso que as pessoas não querem conversar em política. Você vê pessoas de capacidade, grandes profissionais, cientistas, que não entendem o que está acontecendo e nem querem entender, porque eles estão emparedados politicamente entre o absurdo e a premissa falsa. Interessante. E no Brasil... Esse é o mecanismo sim, sim. de controle social. Sim. E que não é enxergável. Não, é sentível. É sentível. A gente sabe do bombardeio, mas não sabe de onde veio. Entra governo, entra parlamentares, saem parlamentares. Isso é enxugar gelo. E aí eu vou entrar num outro assunto aqui para você tomar nota muito rapidamente. Hoje vai durar um pouquinho mais porque a gente está fazendo esse overture e a gente fez algumas preliminares aqui. Mas dividir em dois. Mas vale a pena. Boa. Dividir em dois. Boa. Mas tem um assunto que entra governo, entra parlamentar, sai parlamentar e não tocam nesse assunto, que é em relação à nossa soberania nacional. E eu não estou falando da soberania nacional que está na moda agora. Estou falando de outra soberania nacional, no quesito terras raras, no quesito minérios, no quesito nióbio. Isso é um assunto que o brasileiro deveria se preocupar com os seus representantes eleitos ou não? Sem dúvida. Você pode ver que essa garotada que está gritando no Congresso, que fulano é ladrão, que o outro não sei o quê, nenhum deles toca no essencial. Porque o Brasil é um país agrícola e mineral. Ou seja, as nossas riquezas estão se esvaindo e ninguém fala nada no Congresso. E não me interessa se o camarada é ladrão ou não é. O que quero é que os nossos minérios sejam um potencial nacional. Isso é uma autodeterminação. Então, se a gente tem um deputado, pegar por exemplo uma deputada, um parlamentar, que ele, em vez de brigar pelos nossos assuntos, ele está lá recebendo sua loirite e ele atua muito melhor como um grande influencer youtuber do que estar ali nos O que recado a gente poderia dar para esses parlamentares a respeito do nióbio, por exemplo? Eu queria que o senhor tocasse nesse assunto. O Brasil tem 98% do nióbio mundial, né? Nós só exportamos ligas, só que há um subfaturamento de exportação desse minério. Então você tem ligas que são vendidas lá no exterior por $2.000 o quilo, e o Brasil exporta as ligas de nióbio a $48 o quilo. Então você perde $100 bilhões por ano que poderiam ficar na nossa economia e simplesmente se esvaem. Por quê? Porque a empresa que exporta as ligas é a única do mundo, ela põe o preço que ela quiser. Tá, mas se eu sou um parlamentar... Ela vende para ela.
Se eu sou um parlamentar hoje, eu estou em Brasília, eu estou ouvindo vocês falarem sobre isso, mas eu não entendi ainda o recado. O que eu, como parlamentar, devo fazer a respeito disso? Você deve denunciar. Para que existe o parlamento? Para parlarem. Para denunciar, para fiscalizar. Vocês estão parlando. Então veja, se o executivo não toma as providências, se o Ministério Público não toma as providências, os parlamentares têm que denunciar e exigir providências sob pena de impeachment. Porque a cifra é tão grande, o doutor falou sobre tantos bilhões ao ano. Quanto seria isso por dia que nós estamos tendo para talvez chegar mais na nossa realidade? 100 bilhões de por ano só em nióbio. Só em nióbio. Para você ter uma ideia de grandeza, esse subfaturamento representa 5 vezes a arrecadação de imposto de renda da pessoa física. Ou seja, o brasileiro não precisaria pagar imposto de renda. Anotei. Por que cobrar do seu parlamentar? Um assunto importante. Não, é essencial. Nós somos escravos de nós mesmos. E nós mandamos o minério lá para fora e ele volta para cá. Minério. As ligas. E ele volta para cá hiper faturado, valorizado. Por exemplo, a General Electric, que é a maior empresa de economia tradicional do mundo. O que ela vende? Ela não vende turbina, não vende aviões. Ela vende minério, vende terra, com valor agregado tecnologicamente. Interessante. Ela só vende terra e agrega valor absurdamente, 1 bilhão de vezes. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que agregar valor às nossas exportações. O Brasil não tem muita preocupação. Ele é agrícola e mineral. A tecnologia vem a reboque. Se você se autodeterminar a questão agrícola e mineral, a tecnologia vem atrás, porque a tecnologia segue o dinheiro. Segue o capital. Então eu estou perdendo a minha moedinha de nióbio aqui, que poderia ser lastro como ouro. Eu estou perdendo a minha moedinha de nióbio, ela vai para fora e ainda quando ela volta eu tenho que pagar mais. Sim, senhor. É isso? Eu como povão? Veja, você quer um exemplo que eu tenho pregado isso nos últimos 25 anos. É a conversão do real, da moeda brasileira, com o nome que tiver, numa cesta de minérios estratégicos com cotação na Bolsa de Metais de Londres. Então você tem uma moeda lastreada, sem extrair o minério do solo. Você tem o lastro mineral que está no seu território. Em vez de imprimir papel moeda sem lastro, você está lastreado. E outra coisa, você pode... por que não deixam fazer isso? Porque você paga a dívida pública sem inflacionar. Você destina toda a emissão lastreada para a infraestrutura. E para quem é esse desafio? Esse desafio é para a nação brasileira. Não é judiciário, não é executivo. Quem deveria encabeçar isso? Olha, a liderança pode surgir até das ruas, mas tem que acontecer. Por quê? Porque nós não podemos manter o povo brasileiro artificialmente na miséria. Ou seja, se estamos preocupados de fato, não politicamente, mas de fato, se estamos preocupados com soberania nacional, temos que pôr esse assunto na pauta da soberania nacional. Veja, nós temos que cuidar, em primeiro lugar, das vocações naturais do Brasil, que é a agricultura e minério. Por que o Império Britânico nos tomou a Vale do Rio Doce através de um presidente que traiu o Brasil? Porque a Vale do Rio Doce é um instrumento de poder para influenciar na cotação da Bolsa de Metais de Londres. E as commodities minerais, elas são o laço que envolve o sistema financeiro internacional. Porque quem controla as cotações das commodities agrícolas e minerais manda no sistema financeiro. Terminando aqui, saindo dessas questões técnicas, o que faz o Antônio Ribas Paiva rir ou o que faz o Antônio Ribas Paiva chorar? Bom, o que mexe contigo lá dentro? Eu não choro. Porque aparentemente, externamente. Não, porque eu me considero um combatente. Uhum. Então eu procuro caminhos. E o que me dá satisfação é ter conhecimento dos problemas e poder transmitir esse conhecimento. Maravilha. Porque isso é um sentido para a vida. Né? A vida não pode ser só no particular.
Eu, pelo que tive a sorte na vida, né? Tanto por nascimento como por decisões que eu tomei na minha vida, eu poderia me preocupar só com os meus problemas. Estaria confortável. Confortável e alegre. Mas eu tenho a minha satisfação íntima, porque o conhecimento caiu nas minhas mãos, eu desenvolvi isso, então eu tenho a satisfação de socializar com o conhecimento. Eu defendo o capitalismo, no que respeita ao capital, o fortalecimento das empresas, sou socialista na divulgação das ideias. Eu acho que todos têm que saber o que está acontecendo. Muito bem. E como as pessoas podem entrar em contato contigo? Olha, pela internet, eu sou nesse afã de transmitir conceitos, conhecimento. Eu sou um homem conhecido na internet. Ou para não passar o seu número privativo, as pessoas podem ter liberdade de falar comigo? Pode, sem dúvida. Outra coisa, eu estou na internet lá, Okay. Eu tenho muitas páginas na internet, não produzidas por mim, Sim, mas que sim. utilizam as minhas ideias. Que multiplicam. Exatamente. E fazendo o nosso merchan aqui, que ninguém nos direciona esta pauta, mas nós estamos aqui muito agradecidos por essa acolhida do Palácio Fiorentino de nos abrir essas portas, que para nós, isso culturalmente, como povo, como gente, não tem preço. E é isso que a gente veio fazer aqui com esse desafio hoje. Se você precisa de edição de livro, ou físico, ou e-book, você precisa contar com os melhores especialistas, porque não adianta só você fazer o upload e mandar o seu arquivo PDF do seu livro para ser publicado, porque ele vai ficar uma desgraça. Num dispositivo Android ele fica de um jeito, no Apple ele fica de outro, no tablet ele fica de outro, no PC de outro. Você precisa de ter gente com expertise para isso. Então você entra em contato com o nosso staff, também para fazer o registro de marcas e patentes junto ao INPI. Não adianta você vir com aquela conversa que há 25 anos eu tenho esse logo e alguém roubou meu logo. Não adianta. Se não estiver registrado no INPI, é guerra perdida. Tem que ter registro. Para isso você fala conosco, nós fazemos o registro, questões editoriais e também a descrição da sua genealogia e cidadania. Nós temos um staff, tentáculos, capilarização com um dos melhores networks do Brasil. Consulte a Imperial. A Imperial é que está aqui fazendo esse trabalho. 11 9 73 92 44 36. 11 9 73 92 44 36. Em vez de considerações finais, que está muito clichêzão, o que a gente pode falar de despedida agora, livremente? Dr. Ribas, a palavra é tua. Olha, em despedida, devo dizer Despedida só desse que a momento. solução para o Brasil é o Brasil voltar, como sistema político, a ser uma monarquia. Amém. Porque o golpe de 1889 foi comprado pelo Império Britânico para nos trazer nos tacões do colonialismo. Então, a nossa autodeterminação depende de um sistema monárquico. O Brasil tem que voltar a ser o Império do Brasil, não república. Porque a China também é república. O que ela tem de república? A União Soviética é a união das repúblicas soviéticas. República não quer dizer nada. A China, República Democrática. República é um sistema comunista. O comunismo é ateu. Eu sou católico, cristão. Eu não admito o comunismo. E república é um sistema comunista. Então nós temos que mudar. Muito bem. É. E aí a gente está com o nosso livro Sociedade dos Poetas Vivos, de minha autoria, está à sua disposição com o telefone que eu te passei para saber nas redes onde você encontrá-lo. E este aqui, especificamente, é o privilégio de tê-lo nesta biblioteca fantástica, uma das duas bibliotecas que temos aqui? Duas bibliotecas enormes neste lugar maravilhoso. Este vai de coração para o Dr. Ribas Paiva. Muito obrigado, muita honra em receber o seu livro e vou lê-lo com muito cuidado. Muito obrigado. E
Com vocês, este programa sempre estará à sua disposição para lhe servir. Carpe diem, flui nocte, non ducor duco. Ou seja, aproveite o dia, mas também desfrute da noite. Não sou conduzido, eu conduzo. Um beijo a todos. Obrigado, Dr. Ribas. Muito obrigado. Pela gentileza. Venha sempre. Obrigado.